Galera, bora trocar uma ideia aqui referente a essa última rodada de Campeonato Brasileiro e desse vexame que foi, né, mais um vexame, né, dessa derrota do Vasco da Gama. Bora pro vídeo. Já terminou o Campeonato Brasileiro para nós vascaínos da pior forma possível, né? O Vasco dá adeus ao Campeonato Brasileiro, com essa senhora goleada de 5-0 que poderia ter sido ainda pior. Mais um vexame, né? Mais um vexame, mais um papelão do Vasco aí entregando pro seu torcedor. 5-0, time reserva, sim, né? Mais um time completamente bagunçado e jogadores que demonstraram hoje mais uma vez que não merecem vestir a camisa do Vasco em 2026. E eu vou além, talvez nem só do Vasco, tá? Talvez de outros times também que vão ficar aí pra poder jogar Elite. Acho que muitos ali nem mereciam jogar, com todo respeito ao profissional, né? Não tô falando da pessoa, tô falando do profissional, que tem que deixar tudo explicado, que não pode falar de jogador de futebol, né? Mas enfim. Termina de forma vexatória, 5-0. O Vasco mandou um time reserva, né, priorizando o jogo da Copa do Brasil. Vamos ver se realmente surtiu algum efeito. É algo que você vê que uma parte da torcida é a favor, parte da torcida talvez não é tão a favor assim, essa questão de poupar. E o Vasco, bom, que o titular já não vinha vencendo, quem dirá o time reserva, né? Eu acho que se tem um ponto positivo desse jogo de hoje, né, se é que tem, é que a barca tá pronta. Aquele time ali praticamente como um todo, por mim, poderia ir embora. Não faria falta alguma. Sei que não é algo fácil de se fazer, eu sei que tem contratos, tem jogador ali que, por exemplo, como o próprio Vitor Luiz renovou. Pra que renovar o contrato do Vitor Luiz? O que o Vitor Luiz fez para que, né, pudessem renovar o contrato dele por mais 2 anos? Você vê aí. E tem jogadores ali, como eu disse, cara, o próprio Matheus Cocão, Hugo Moura, Lucas Freitas, né, o Lucas Souza, deixa eu ver mais quem, o próprio Tietê também, por mim, não vai fazer falta alguma, sabe? Então assim, cara, a barca tá ali, cara. Se tinha alguma dúvida, é só assistir, né? Porque eu convido, porque eu assisti. Eu sei que você assistiu, porque infelizmente, né, quem sofre realmente é o torcedor. Então, as pessoas lá do Vasco que são responsáveis por contratar, por fazer esse tipo de planejamento, assista o jogo. Assista o jogo de hoje. Ou assista os melhores momentos, né? Que foi só do Atlético. E vê aí, ó, a barca aquela ali. Aqueles 11 ali, né? E não tem muito o que falar de pós-jogo, porque o pós-jogo o Vasco não entrou em campo. O Vasco não entrou em campo. O Vasco provavelmente já iria perder esse jogo. Acho que eu não imaginava que fosse ser uma goleada. Eu achava que pelo menos ia ser um jogo 2-0, 2-1, né? Mas o Vasco realmente ele é ali Para os seus adversários, o Vasco é aquilo que o pessoal brinca, né? Tá em crise, né? Chama o Vasco. É isso. Tá em crise, chama o Vasco. O Atlético Mineiro não vencia as 5 jogos. O Atlético Mineiro precisava vencer para poder garantir uma vaga direta para a Sul-Americana, porque o ano do Atlético Mineiro também não foi lá aquelas coisas, embora tenha chegado à final da Sul-Americana, torcida pegando no pé, público baixo, né, para os padrões da Arena MRV, né, que é uma arena muito grande, com uma alta capacidade. E vai lá o Vasco e realmente o Vasco faz a festa dos torcedores atleticanos, né, com esse presentão aí de final de ano de última rodada. E você vê que, bom, tudo piora, né? Ou tudo dá indício ali que ia piorar com a expulsão do Hugo Moura. Uma expulsão idiota, patética, né? De um cara que, por mim, já pode ser liberado hoje pro Vasco, o Hugo Moura. Chega lá, né? Enfim, obrigado, tu vestiu a camisa aqui, beleza, mas, né, não contamos com você pra próxima temporada. Ele vai arrumar outro clube, óbvio que ele vai arrumar outro clube. Eu não me espantaria se ele aparecesse em algum outro time do futebol brasileiro, né? Da Série A, né? Deve ter um empresário bom, né? E lembra que eu tô falando do profissional, não tô falando da pessoa, do ser humano. Deve ser um ótimo gente boa, deve ser um cara muito gente boa e tudo mais. Eu tô falando do profissional, beleza? Porque, cara, ele já deixou o Vasco na mão, ó, diversas vezes esse ano. Já teve expulsão dele no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano já é a 3ª ou 4ª expulsão dele. E ali não tem planejamento, ali não tem nada que o treinador tenha feito durante a semana que possa ser, né, colocado em prática depois de uma expulsão. Facilitou ainda mais a vida do Atlético. Depois disso foi um passeio, tanto é que na própria falta ali na falta que originou o cartão dele, né, o Hulk bateu a falta, fez o gol. E, enfim, alguns falam que era uma bola defensável ou não, enfim, já não sei de mais nada também.
Depois disso foi só um passeio do Atlético Mineiro, Dudu, aí depois o Hulk de novo, se eu não me engano. E ele fecha com aquele gol também patético, aquele gol contra, que até o próprio jogador do Atlético Sorrindo, né, se eu não me engano, foi o Arana. E assim a gente fecha o campeonato. E você, quando você abre as redes sociais, que é o pior que a gente vai fazer, né, cara? A gente vai abrir as redes sociais, você vê o pessoal comentando, olha, se tivesse mais uma rodada, o Vasco iria ser rebaixado, cara. E realmente, você pega essas oito rodadas, uma mísera vitória. A porcaria desse time tem uma vitória nas últimas 8 rodadas. Uma vitória. E como que a gente vai para as redes sociais, a gente vê o pessoal brincando, zoando, gastando, né? E a própria gente, que é torcedor do Vasco, realmente reconhece essa merda. A gente não vai dizer e olhar pra gente e falar assim, realmente, é uma campanha de um time que era pra estar chegando na última rodada e brigando pra não cair. Porque o time tem uma mísera vitória. Uma vitória nas últimas 8 rodadas. E aí, como eu disse, pega a porcaria desse jogo de hoje, vê, né, não só o de hoje, mas vê o retrospecto desses últimos 8 jogos e vê se vocês acham que deve ou não continuar com o Fernando Diniz. Vocês acham quem deve ou não sair desse time? Que por mim, esse time que entrou em campo hoje, podia meter o pé todo mundo, não ia fazer falta nenhuma. 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 Eu não ia sentir saudade de ninguém. Ninguém que tá ali. Ninguém que tá ali. E vou além, não só pra não vestir a camisa do Vasco, pra vestir até a camisa de outros clubes também que vão jogar elite do futebol brasileiro aí. E deixar saudade nenhuma, irmão. Nenhuma. Porque o cara tá ali, trabalhando, querendo, esperando uma oportunidade. Quando os caras entram fazem uma porcaria dessa. Então, irmão, tchau e benção. Aperto de mão, obrigado, valeu, foi bom enquanto durou e tchau. Não contamos com você pra próxima temporada. Eu sei que é muito fácil falar assim, eu sei que não é tão fácil assim, que tem toda a questão contratual, burocrática, mas vai lá, faz um esforço, ó. Ou não dá, beleza, tchau e bem. E, irmão, se for pra ficar sofrendo com isso aí, bota algum moleque da base pra poder jogar, pô. Se tem essa santa paciência dos caras tomar 5-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro e ninguém vai fazer porcaria nenhuma, e aí quando eu falo fazer, tomar uma atitude realmente de um clube grande, vai lá, puxa alguns jogadores da base, sobe eles, né, aumenta o salário deles, que eles realmente não vão ganhar o que muitos ali ganham, né, e tem essa mesma paciência com eles. De o cara errar um jogo, né, do cara não jogar bem um jogo, e depois jogar um jogo bem e jogar 3 ruim, tem essa... Eu tenho certeza que os moleques não vai fazer tão feio assim. Porque eles estão ali, né? Porque o Vasco não é só composto por um time titular. Tem que ter peças ali para poder ser usado durante 38 rodadas. Fora as competições como a Copa do Brasil, como a própria Sul-Americana. Que paz, meu, o Vasco vai jogar a Sul-Americana, né? Vai depender de um outro time ali do Fluminense ou Cruzeiro ser campeão. Que nem uma vaga direta consigo, vai depender dos outros, pra tu ver a merda de campanha que foi esse término de Campeonato Brasileiro do Vasco. Mas parece que quando o Vasco chegou ali aos 42, 43 pontos, parece que o ano desse elenco tava garantido. Pô, pronto, tamo tranquilo, não corremos mais perigo. Parece, mas vocês estão jogando na porcaria do Vasco da Gama. Eu não sei se falar isso pra vocês. Vocês estão jogando no Vasco da Gama. Então se vocês fez 42 pontos satisfeito, vá pra outro lugar. O lugar de vocês não é aqui. Tá bom? Porque de boas intenções, meu amigo, tem um lugar que tá cheio de boas intenções. Porque negócio de gratidão, tem que ter profissionalismo. O Vasco tá sendo profissional com vocês. Tá tudo em dia, tá todo mundo recebendo em dia. Tem gramado novo, tem CT de treinamento, toda hora tem obra naquele CT. É máquina chegando lá do exterior pra poder melhorar o desempenho de vocês. E vocês não entregam porcaria nenhuma pro torcedor vascaíno. Quando fez a porcaria dos 42 pontos, ficou todo mundo montado em cima desses míseros 42 pontos. Né? Essa foi a sorte. Só que a gente não pode chegar em 2026 de novo, e contar que em algum momento o Vasco vai ter uma sequência como a desse ano, né? De 5, 6 jogos ali, né? Vitórias. O campeonato tem 38 rodadas. O Vasco perdeu um turno inteiro, pô. O Vasco perdeu 19 jogos no campeonato. O Vasco da Gama perdeu um turno inteiro. Como esse time não foi rebaixado? Eu não sei. Ainda bem que não foi. Porque é futebol de time de Série B, pô. Entendeu? Então, se não aprender com o erro dessa temporada, meu amigo, vai dar merda de novo no ano que vem. E eu espero que tenham aprendido. Já estão começando a perguntar se o Diniz deve ou não ficar. Eu não sei se sair também por mim ou não. Eu não sei, porra. Eu não sei. Eu sei que muitos jogadores, ó, tem que sair pra ontem. E não vai deixar saudade nenhuma. Aperto de mão, valeu, tchau e benção. Acabou. Pra não acontecer o mesmo vexame que aconteceu hoje de novo, né? Aí hoje vamos ter uma desculpa pronta. Ah, era o time reserva. Amém.
E quando perdeu pro Juventude em casa, que já tava rebaixado, foi o quê? Então, porra, vamos. Enfim, vamos agora focar no que sobrou, que foi a Copa do Brasil, né? Vamos focar porque realmente, cara, é algo assim. Eu fico puto pela torcida, mano. Eu fico puto pela torcida. Eu fico puto pela torcida porque realmente. Pensa na torcida, mano, que faz de tudo pelo time. Pensa na torcida que faz de tudo pelo time. Jogo contra o Fluminense no Maracanã já tá esgotado, porra. Já tá esgotado já, porra. Jogo São Januário, a capacidade é 20 mil. Vai lá e bota os 20 mil lá em São Januário. Vai aumentar, graças a... Tomara que aumente também, né? Vai ter essa reforma aí. Campanha de não sei o quê, torcedor do Vasco tá lá. Camisa nova, torcedor do Vasco tá lá. Meu irmão, e o torcedor do Vasco não ganha porcaria nenhuma a não ser porrada, porrada, porrada. Entendeu? Porque os caras não conseguem entregar pro torcedor, né? Uma última rodada de Campeonato Brasileiro tranquilo. Né? Tranquilo. A derrota, que muitos já achavam que iria vir, mas porra, uma 5-0, um passeio total. É brincadeira, dos últimos 8 jogos, ganhou um jogo. Vocês não tiveram a competência de pegar uma vaga direta pra Sul-Americana. Aí sabe que eu fico mais puto? Eu não sei se vocês repararam. No final da primeira etapa, a jornalista ela fala assim: olha, a comissão técnica do Vasco perguntou quanto é que tá o jogo do Santos. Por que vocês perguntaram quanto é que tá o jogo do Santos? Que o Santos passou o Vasco na tabela? Que o Santos pegou uma vaga... Ah, o Santos pegou uma vaga direta pro Sul-Americano. Olha só que curioso. Por causa disso, aí até... Não, porque realmente, para as pretensões do Vasco da Gama, o Vasco entende que seria muito ruim ficar fora de uma competição internacional. Olha, agora vocês... Ah, na última rodada vocês pensaram nisso. Não, depois da merda que vocês fizeram. Depois da cagada que vocês fizeram. Depois de 8 jogos, vocês têm vencido um. Aí na última rodada, contra o Atlético Mineiro lá, dentro da arena. O Atlético Mineiro também desesperado, doido pra também pegar uma vaga pro Sul-Americana. Aí você irmã do time, reserva. Seguindo o planejamento. Olha, ele segue planejamento, hein? Ó, esse time tem planejamento, hein? Olha a bênção do planejamento. Aí vocês ficam perguntando, fazendo ali conta, matemática, quem tá passando. Agora que a merda já tá feita, aí vocês querem fazer. Vocês estavam com a faca e o queijo na mão, irmão. Vocês usaram o queijo pra poder cortar e comer a faca, pô. Aí agora vocês querem, na última rodada, quer ficar vendo o resultadinho. A merda já tá feita, pô. Só assume a porcaria de término merda que vocês fizeram do campeonato e fala, torcedor, a gente vai se esforçar por ano que vem a gente não fazer essa cagada de novo. Porque vocês não merecem isso. Torcedor, a gente vai aprender com os erros desse ano e no ano que vem pode ter que ficar tranquilo. A gente não vai chegar, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro precisando de combinação de resultado para poder jogar a Sul-Americana. Olha só que curioso. Mas aí parece que só quem vê isso é o torcedor. Só quem vê isso é eu, pô. Eu, Valmezinho de Campanha, não entendo porcaria nenhuma de futebol. Eu vejo isso. A torcida inteira do Vasco vê isso. As torcidas rivais, todo mundo vê isso. É só vocês que não vê. Então, todos vocês estão certos, a gente tá errado. Pronto, acabou. Termina essa bagaça. E assim a gente se despede do Campeonato Brasileiro. 5-0, fora o baile. Merecidamente. Bom, e assim agora, né, a Copa do Brasil. Vamos ver, né, o que esperar desse time agora, quinta-feira. Comenta aí o que você acha a respeito disso tudo. Desculpa se em algum momento eu me exaltei um pouco, porque eu não consigo. Não consigo. Eu queria ter essa calmaria que as pessoas dentro do Vasco da Gama têm. A falta de urgência desses. Que deixa o torcedor meio, né? Mas acabou o campeonato, acabou, pô. Acabou. Aí no ano que vem é a mesma merda. Começa de novo, aí ganha um joguinho aqui, outro ali, pá, pimba. Faltando 15 rodadas, a gente já tá preocupado com a porcaria desse time não ser rebaixado. Enfim, é isso. Curte, comenta, compartilha. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Valeu.